Algoritmos e fluxogramas com Python. A inteligência é a capacidade de resolver problemas e encontrar soluções para diferentes situações. E para resolver um problema, é necessário definir uma sequência lógica de etapas até alcançarmos o resultado desejado. Então, razão pela qual por isso surge a resolução de problemas. Então, o que é isso, uma resolução de problemas? Veja. O que é isso, resolução de problema? Veja. Qualquer atividade realizada por uma pessoa ou por uma máquina para alcançar um objetivo envolve a resolução de um problema. Veja, vamos ver alguns exemplos que vão nos fazer entender melhor o que é uma resolução de problemas. Por exemplo, se você está assistindo a um canal de notícias e deseja assistir a um canal desportivo, tu vais precisar de usar o controle remoto e selecionar o canal desejado, certo? Então, isso é um exemplo de resolução de um problema. Podemos ver mais um outro exemplo. Se alguém lhe perguntar que horas são, tu vais ver as horas em seu relógio e depois vais informar. Então, isto também é uma forma de resolução de um problema. Então, logo, um problema é um obstáculo para alcançar um objetivo. Resolvê-lo significa executar uma sequência de etapas até chegar à resolução. Então, isso é que nós chamamos de resolução de problemas. Okay? Tem certos desafios que podem surgir no nosso dia a dia. Então, esses desafios são necessários com que nós possamos superar esses mesmos desafios. Okay? Então, para tal, nós vamos criar uma resolução para esses problemas que vai nos ajudar nós a chegarmos a uma solução possível. Então, todas essas etapas que nós vamos passando esse processo é que nós vamos chamar de resolução de problema. Para que nós possamos resolver um problema, falando agora em forma de programação ou de sistemas, normalmente nós usamos dois conceitos. Podem ser os algoritmos ou então os fluxogramas. Okay? Então vamos tentar entender isso. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos organizados para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Vejamos esse exemplo do nosso dia a dia, como por exemplo fazer chá. Então, normalmente, primeiramente nós aquecemos a xícara, água quente e depois é que vamos beber o chá. Esses passos formam um algoritmo. Okay? Embora que há quem coloca a panela e a água, coloca lá o pacotinho, deixa tudo ferver e vai tomando o seu chá, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: existem diversas formas que nós possamos escrever um algoritmo, ok? Isso não quer dizer que um algoritmo para resolver um problema, como por exemplo fazer chá, ok? Não quer dizer, isso não significa que todo mundo segue essa forma de fazer chá, ok? Há quem ferve mesmo o pacotinho de chá junto na panela, bota tudo no fogão, e há quem segue essas etapas aqui de aquecer a água, colocar o chá na xícara, adicionar água quente e depois esperar alguns minutos e beber mais. Há quem não tem paciência, coloca tudo, ferve e toma. Okay? Então, existem vários tipos de algoritmos, existem diversas formas de nós sabermos o algoritmo, okay? Mas todo algoritmo deve sempre nos levar a uma solução possível. Okay? Então, desde que esse algoritmo nos leva a essa mesma solução que todos estamos à procura, esse algoritmo é válido, ok? Pois há algoritmos que levam tipo uma longa duração só para encontrar uma solução e tem algoritmos que vão diretamente na solução, ok? Então, isto quer dizer que existem algoritmos optimizados e existem algoritmos não optimizados. Nós, como programadores ou como pensadores, nós devemos sempre lutar em optimizar os nossos algoritmos para que eles possam usar menos recursos possível. Pois, quanto mais recursos um algoritmo utiliza, quer dizer que esse algoritmo é mau, não é um bom algoritmo, ok? Bom algoritmo é aquele que dá a solução no menor tempo possível, ok? Então, algoritmo que dá uma solução que consome bastante tempo e recursos, esse algoritmo não é bom, não é optimizado. Então, o bom algoritmo é aquele que dá a resolução ou a solução no menor tempo possível. Vamos ver mais um outro exemplo sobre o que é esse algoritmo, como por exemplo, atravessar a rua. Aqui, enquanto atravessar a rua, ele primeiramente vai olhar para os dois lados, esquerda e direita, e depois vai verificar se está passando o carro ou não, e sim vai atravessar para ir ao outro lado da estrada. Mas há quem primeiramente olha à esquerda e à direita, não tem carro, depois olha por cima para ver se um avião está passando ou não, ok? E simplesmente é que ele vai atravessando, ok? Então, essa também é uma forma de fazer coisas diferentes, ok? Pois, entre essas duas formas, o objetivo deles principais é de chegar ao outro lado da rua, ok? Então, nessas duas formas, os dois conseguiram sim chegar ao lado da rua, mas há quem levou mais tempo e há quem levou menos tempo. E também tem aqueles que passam, tipo, logo que eles chegam próximo da estrada para atravessar uma rua, eles passam na primeira faixa, controla, depois, se não está a passar carro aí, sim que eles avançam para uma outra faixa. Okay? Então, também é uma outra forma de atravessar a estrada. Okay? Então, existem diversas formas que as pessoas atravessam a estrada. Mesma forma também, existem diversas formas que as pessoas escrevem um algoritmo para que possam encontrar uma certa solução. Algoritmo você pode escrever de diversas formas, mas deve sempre dar a solução desejada. O bom algoritmo é aquele que dá a solução desejada no menor tempo possível.
E agora, onde é que os algoritmos são utilizados? Os algoritmos são utilizados em várias partes das nossas vidas, principalmente hoje em dia, ok? Os algoritmos estão presentes nos nossos aplicativos, nos nossos sites, nos nossos jogos, na inteligência artificial, nos robôs, nos bancos, nos hospitais, nos sistemas de GPS, nas redes sociais, em quase toda a parte. Até mesmo esse vídeo para chegar no teu feed, ok? Houve necessário um algoritmo do YouTube que recomendou esse vídeo para ti, ok? Então, nós utilizamos o algoritmo em quase toda a parte possível, ok? Na programação. Agora, por que aprender algoritmos? Veja, a programação ele é o seguinte, ok? A programação é algoritmo mais a linguagem. A linguagem é apenas uma ferramenta, já o algoritmo é a solução que nós desejamos, ok? O algoritmo é que nos dá a solução que nós desejamos. Agora, como é que nós vamos obter essa solução que nós desejamos? Aí sim é que vai variar, ok? Então, por exemplo, se eu gostaria de criar um website, eu tenho várias opções que eu posso criar um website. Eu posso usar a linguagem PHP, ou posso usar a linguagem Python, ou posso usar apenas a linguagem JavaScript, ou posso usar a linguagem Java, ou posso usar a linguagem C++. Então, existem várias linguagens que podem me ajudar eu a alcançar essa solução, que é criar um blog, ok? Então, da mesma forma que nós dissemos, a linguagem é apenas uma ferramenta, pois já o algoritmo é a solução que nós desejamos. Eu posso criar o meu website usando apenas PHP. Se eu domino PHP, claro que eu vou usar o PHP apenas. Eu não vou ir me matar usando o Python, pois eu não domino o Python. Então, se eu tentar criar esse blog usando o Python, isso vai me levar muito mais tempo e muito mais recursos, ok? Pois eu não domino a linguagem Python, mas se eu usar a linguagem PHP, eu já sei como é que as coisas são feitas no PHP, eu sei que tenho que fazer isso, e assim vou obter a minha solução, que é criar o meu blog, ok? Da mesma forma que eu disse, tem várias formas que tu possas criar um certo algoritmo, ok? Mas diz que nos entrega a solução. Então, a razão pela qual eu disse, tem algoritmo que nos dá a solução direito, tem algoritmo que nos dá a solução que leva bastante curvas, ok? Por exemplo, se tu estás a criar um website e se tu gostares de vários efeitos nesse mesmo website, nós sabemos que a melhor solução é usar o JavaScript, em vez de usar uma linguagem Python. É desta forma que tu vais variando, que tu tens que pensar as linguagens de programação como se fossem apenas ferramentas e não como se fossem, tipo, não, é lei universal, eu tenho que usar apenas PHP, eu tenho que usar apenas Python. Não, não. As linguagens de programação são ferramentas. Já o algoritmo é a solução que nós desejamos. Ou melhor, o algoritmo é que nos oferece a solução que nós desejamos. Como tu vais escrever o teu algoritmo, isso vai depender, ok? Por isso, a razão pela qual que a programação é igual a algoritmos mais as linguagens de programação, ou a linguagem de programação, vamos dizer assim. O que é um fluxograma? Veja, um fluxograma é a representação gráfica de um algoritmo em vez de escrevermos os passos a passos em texto, ok? Mas aqui nós vamos usar símbolos e setas que vão indicar como é que o programa deve fluir. Então, esses são alguns símbolos que nós utilizamos para que nós possamos escrever alguns fluxogramas, ok? Veja, existem diversos símbolos que são utilizados para que nós possamos escrever os fluxogramas, mas esses são, tipo, vamos dizer, tipo, os principais símbolos, os mais usados ou comumente usados, ok? Temos aqui esse símbolo aqui que representa o processo, tem esse que representa a entrada e saída de dados, e esse aqui que é em forma tipo de triângulo, que é utilizada para decisão, para tomada de decisões. E também temos o conector, por exemplo, tu estás a escrever algum fluxograma, e esse fluxograma começa numa página e termina numa outra página. Então, normalmente usamos o conector para que nós possamos conectar essas duas páginas que têm fluxogramas, ok? Que começou aqui num lado e foi terminado do outro lado. Então, usa seu conector para que nós possamos conectar essas duas páginas. E tem esse também que indica que é um processo predefinido. Normalmente tem algumas variáveis que nós predefinimos algumas coisas, então normalmente usa-se esse símbolo aqui para que nós possamos representar informações que são predefinidas. E por fim temos isso aqui em forma de oval, que serve para que nós possamos terminar o nosso fluxograma, ok? Ou também que de vez em quando é usada para iniciar o nosso fluxograma. E por fim também temos as linhas de fluxo. As linhas de fluxo indicam como é que o programa vai fluir, como é que o programa deve ser executado, tipo, qual é a ordem de execução. Então vamos ver alguns exemplos de fluxograma que temos aqui. Veja, esse aqui é o primeiro exemplo. Tá? No primeiro exemplo temos aqui um problema onde temos um algoritmo e um fluxograma. O nosso problema é bastante simples, ok? Nós devemos apresentar Olá Mundo na nossa tela. Então, aqui o algoritmo é bastante simples. Temos aqui o primeiro início, depois mostrar Olá Mundo e fim. Assim terminou o algoritmo. Agora, se nós gostamos de apresentar isso em forma de fluxograma, seria dessa forma aqui. Iniciar, mostrar Olá Mundo, como nós dissemos, esse símbolo aqui é usado para que nós possamos mostrar, mostrar a entrada e saída de dados. E por fim, terminou, ok? Temos apenas 3 símbolos que representaram esse algoritmo. Agora temos aqui um exemplo que é um pouquinho diferenciado. Problema, ler nome e mostrar a saudação. Então, algoritmo, início, ler o nome da pessoa, tipo, pegar a informação da pessoa. Depois vamos mostrar o nome e
E assim terminou o nosso algoritmo. Agora, já para o fluxograma é diferente. Temos aqui iniciar, ler o nome, mostrar o nome e terminar. Como eu disse sempre, as setas são usadas para mostrar o fluxo, como é que o nosso programa será executado, a ordem de procedimento. E por fim, temos mais um exemplo que é um pouquinho complexo, que é usada para tomada de decisão. Okay? Problema, verificar se uma pessoa é maior de idade ou não. Então, nesse caso aqui, o nosso algoritmo vai ser um pouquinho diferente, como por exemplo, temos ler a idade. Se a idade é maior ou igual a 18, ele vai nos mostrar maior de idade. Se a idade, ou melhor dizer, se não, mostrar menor de idade. Então, no nosso fluxograma aquilo vai ser um pouquinho diferente, como nós podemos ver aqui. Temos o iniciar, ler idade, aqui tomamos a nossa decisão, vai ser idade maior que 18. Caso for verdade, temos aqui o true, ele vai mostrar maior de idade e vai seguir até fim, vai terminar o programa, melhor dizer. Então, caso seja diferente, ele vai ser, ou melhor dizer, caso seja falso, ele virá aqui e vai mostrar menor de idade e depois também vai terminar o programa, ok? Então, essa é a forma como tu escreves os fluxogramas. Então, normalmente os fluxogramas são combinados juntamente com o algoritmo, ok? Há quem é bom em escrever algoritmo, há quem é bom em representar o algoritmo em forma de fluxograma. Okay? E também, aqui nesse mesmo arquivo, ou melhor dizer, nesse mesmo material que estamos a usar de estudo, tem diversos exercícios, como por exemplo, esse aqui é o exercício 1, que tu podes praticar, ou melhor dizer, é que tu deves praticar, para que tu possas praticar o seu raciocínio lógico. Tem aqui exercício 1, exercício 2, então tem vários exercícios aqui presentes nesse mesmo material de estudo. Dando caso o número de exercícios vai aumentando. E aí tu vais me dizer, mas João, como é que eu posso adquirir esse material? Não se preocupe, é bastante simples para que tu possas adquirir esse mesmo material, é grátis. Então, se tu queres adquirir esse mesmo material, é bastante simples, vem só aqui no nosso website, www.zandopai.com. Não se preocupe, deixarei o link na descrição desse mesmo vídeo. Aqui tem vários conteúdos de Python que tu possas aproveitar, ok? Tem aulas de Python, tem conteúdos, tem projetos, exercícios, tem coisa aqui que tu podes aproveitar, ok? Então, para caso aquele conteúdo é simples, apenas vem aqui no material de estudos, ok? E também a propósito, se tu gostares de obter alguns e-books, tem alguns e-books que tu podes obter, mas estamos a falar desse conteúdo, é simples, vem aqui no materiais de estudo. Assim que tu clicares no materiais de estudo, ele vai te levar para esta página aqui. Então, nessa página aqui, como eu disse aqui, eu posto normalmente vários materiais de estudo. Esse é um novo que eu aumentei, uma nova página que eu aumentei. Aqui eu vou postando diversos materiais de estudo que eu vou usando nos meus vídeos, ok? Então, quem gostar de obter, bastante simples, vem aqui, é o que estamos a estudar agora. E tem aqui mais outro exercício de Python que eu havia postado. Então é só tu vir aqui, clicar em qual deles tu queres, por exemplo, aqui no algoritmo e fluxograma com Python. É só tu clicares lá e depois ele vai te levar para essa página aqui, de folha A4. Então, é simples, caso ele apresentar dessa forma aqui um pouquinho estranha, é só tu clicares aqui para que ele possa apresentar de uma forma melhor, dessa forma aqui assim, mais organizada. Tá vendo? E tu podes navegar, é só clicar, se queres na próxima página, é só dar um clique aqui, vai indo, e também como podes abrir em forma de tela cheia, é só clicar aqui, tu vais ter uma maior visibilidade. Okay? Então, como eu disse, tu podes ler o arquivo aqui no website grátis, ok? Tu podes ler o arquivo aqui no website grátis, mas se tu não gostaria de usar o website, é simples, tu podes adquirir o arquivo aqui simplesmente, ok? Então, R$10 apenas, para a moeda brasileira, que é 1.807 kwanzas para quem é angolano, ou então 1,73 euros para quem está na Europa ou qualquer outro lugar, quem opter por essa opção aqui. Então, tu podes adquirir, tu vais ter localmente e tu vais usar esse material de estudo, ok? Mas se tu não tem possibilidade, não faz mal, tu podes estudar diretamente aqui no website grátis. E também, se caso tu gostares de ajudar o canal, já sabes, é só tu podes comprar o e-book, mesmo se não vais usar localmente, não faz mal, mas uma forma de tu poderes ajudar o canal, ok? Então, tem todo o conteúdo aqui grátis, então eu vou postando, ou melhor dizer, quase todos os dias eu sempre posto novo material de estudo. Tu possas vir aqui e estuda à vontade, como tu bem quiseres, beleza? Então, vemos no próximo vídeo, eu sou o João e muito obrigado. Fui!